Fala, traders! Vamos para mais um diário de trades. Sejam todos bem-vindos ao canal. Sou Ronaldo Martins, sou day trader de mini índice. Eu opero através da análise gráfica e price action. E bora para a leitura, compartilhar minhas operações, a operação que realizei hoje e, na minha opinião, as melhores operações que o mercado gerou dentro do meu operacional. Bora para a leitura. Hoje eu realizei uma compra, demorei hoje para operar, hesitei em algumas operações aqui, já volto aqui para estar falando sobre, mas vamos lá para a operação que eu realizei hoje. Fiz uma compra de 30 lotes, uma cunha de baixa. Aonde que está a cunha de baixa aqui? A cunha de baixa, meio desengonçada, mas ela foi 3 puxadas. Foi uma operação um pouco difícil para mim, pelo fato do mercado estar forte na venda, mas ele está bem esticado, não fez correções profundas e estava abaixo uma lateralidade macro. Aqui, essa é a cunha, foi afunilando, o mercado foi ficando estreito. Aqui a primeira puxada, aqui a segunda e essa aqui a terceira, formando aqui uma cunha de baixo bem esticada. Ela não fez um pullback amplo e uma hora ia vir a correção. Aqui era um fundo macro, que eu também marquei, micro aqui, fundo do dia anterior, que foi onde ela rompeu e acabou falhando, né? Acabou falhando, voltou para cima, fechou acima do fundo macro, e eu considerei essa região como uma lateralidade macro, contando com a região do dia anterior. Fundo da lateralidade, to buy reversal, aqui, poderia ter entrado aqui, demorei para fazer a entrada, fiquei um pouco hesitante, 2 dias de loss, a gente acaba ficando, faz parte, mas como ele não fez uma correção profunda, que eu aguardei, aqui eu não entrei por causa disso, que ele deu uma esticada forte, e eu aguardava uma segunda entrada. Aqui deu uma venda também, ele estava alto, em uma região de topo do canal, retração de 1.8 do dia anterior, mas eu aguardava uma segunda entrada, acabou não vindo, porque aqui as médias ainda estavam inclinadas na compra, acabei hesitando, o mercado esticou, pagou a primeira entrada, deu um to-buy reversal na 200, só que como ele deu uma esticada muito forte, eu aguardei um pullback mais amplo, pelo menos na retração de 50, não veio, pagou a segunda entrada, aqui o mercado fez um rompimento forte, ele deixou um gap entre esse fundo e esse topo, mostrando que o mercado estava forte na venda. Estava com pressão vendedora. Aqui já estava fechando o gap, mas ainda nesse fundo aqui ele estava com uma pressão vendedora, ele não tinha tocado na 9 nessa região, então o vendedor estava forte, talvez por falta de liquidez o mercado acaba levando, né? Uma região de fundo, o comprador acaba aguardando a agressão, esse vendedor vai dar continuidade, que o vendedor parou de bater, já ficou fraco, e vendedor começa a realizar, e aí o comprador aproveita e pega o movimento de reversão dentro de uma lateralidade macro. Considerei essa região aqui, dá uma limpada aqui. Aqui ele fez um canal de alta, estava alto nesse canal, onde acionou a venda. E aqui temos uma lateralidade, o mercado ficou trabalhando nesse range, foi buscar parte superior, movimentação em uma, pullback, 2 puxadas, fez em uma, 2, 3, correção. Aqui pode contar uma, 2, uma, 2, 3.
Put-bar reversal, que mais? Fundo da lateralidade, ele veio buscar buscou até a minha 1.8, eu saí próximo da região de 50%, aqui ele estava na média de 200 também, peguei meus 250 pontos, encerrei a operação. Aqui eu tomei um calor, porque eu deveria ter vendido acima aqui, antecipei um pouco, porque aqui ele já deu um acionamento de uma leve barra aqui, vendedora, e aqui estopou a média, só que aqui não, aqui ele não chegou a romper acima. Máxima 725, máxima 725, ele não rompeu, ele não estopou a média 20 ainda, só nessa região aqui, mas aqui não, e aqui tomei um calor logo na abertura do mercado à vista. Aqui foi uma melhor entrada, nesse rompimento, que aqui já tínhamos a 9 fazendo a inversão. Aqui seria uma entrada mais tranquila, pode ver que o mercado, a partir do momento que ele rompeu esse ponto, ele acionou e acelerou o movimento. Aqui gerou uma venda, que foi pelo 5, ó, T-bar reverse, na média de 200, que já tínhamos a 9, a 20, a 50 já trabalhando por baixo, a VWAP ainda incomodando a região, mas é o padrão, T-bar reversal saindo da 200 após uma forte pernada de baixa. Isso tem que levar em consideração, que o vendedor estava forte nessa região, aqui a gente teve duas barras compradoras e aqui a gente teve uma pernada de 1.200 pontos na venda. E ele andou em uma pernada só aqui pelos 5 minutos e aí fez uma segunda puxada. Aqui deu um bom gatilho aqui pelos 5 minutos. Pelo 2 poderia ter entrado nessa barra que fechou na mínima ou no rompimento. O stop ficaria mais longo, né? 300 pontos. Guardaria a inversão das médias, mas não deu um pullback aqui, né? Ele não fez um pullback bem na inversão exatamente, mas fez um halt aqui na 9, aqui deixando o pavio rejeitando e já inclinando a média 9, e aqui poderia entrar no rompimento. Aqui nessa barra já confirmou, né, o rompimento, mas ainda tínhamos a VWAP aqui por baixo do preço, mas para mim a 200 na maioria das vezes é mais relevante. Aqui, mercado já na segunda puxada. A gente poderia trabalhar com um espelhamento. Topo do dia. Com esse fundo da correção. Seria um espelhamento dessa pernada, que foi a segunda, né, pernada. Aqui a primeira puxada. E aqui a segunda puxada. A gente trabalharia com o topo aqui do dia e colocaria espelhamento na mínima do pullback dessa pernada aqui, da correção da pernada de alta. E aqui foi onde ele segurou, primeiro alvo de Fibo, e aqui segundo alvo de 100% do espelhamento. E aqui é um ponto a se observar, quando ele faz uma correção profunda, dificilmente ele vai dar uma continuidade na tendência reta, ele vai continuar fazendo correções profundas, descendo uma tendência de baixa, mas com correções profundas. Então no rompimento seria um bom ponto para fazer uma parcial ou zerar aqui no alvo de 100%, protegendo sempre pela média, para não querer deixar stop no topo aqui e querer achar que o mercado vai continuar caindo o dia inteiro. Tem que garantir o lucro e proteger a operação. E sempre observar esse ponto, que ele teve uma correção de 700 pontos. Poderia também trabalhar com rompimento desse pullback, com espelhamento, né? Que foi pagar só aqui, depois na outra correção.
também é uma forma de fazer o espelhamento. Poderia fazer o espelhamento da pernada do dia, da primeira, da abertura. E não chegou a cravar, né, o alvo. Pegaria ali pelo fechamento da barra e topo. Aqui. Praticamente cravado. E aqui, terceiro alvo, foi a mínima do dia. Aqui deu mais uma operação na compra. O mercado esticou, alvo de 100%. Já gerou uma divergência. O IFR levemente já com uma divergência. E aqui um fundo bem expressivo. E o IFR com uma leve inclinação na compra. Aqui aguardaria uma segunda entrada, né? Que a gente teve uma forte pernada na compra. E o risco de tu entrar e ele fazer uma terceira puxada em formato de cunha também é grande. E uma segunda entrada sempre melhora a matemática para iniciar uma correção, assim como eu aguardei uma segunda entrada. Eu não entrei na primeira, ele poderia ter violinado, até mesmo nessa barra, né, nesse bar reverse, que foi um pullback bem micro aqui, né, mas ele acumulou e acabou respeitando esse fundo do dia anterior. Aqui ele deu uma boa vela de ignição, fechando praticamente acima das 50, poderia entrar no rompimento dela, ou aguardaria aí um pullback que veio aqui logo na inversão, poderia entrar no rompimento aqui dessa máxima, que seria uma melhor entrada, um stop mais barato, 190 pontos, ao invés de deixar o stop nessa barra elefante. Aqui, anti-bar reversal no pullback, novamente correção profunda, duas pernadas fortes na venda e fraqueza do comprador, barra se sobrepondo, olha a fraqueza do comprador e olha a pressão do vendedor. Então, bons sinais na venda em retrações são boas entradas nesse contexto. Aqui ele rejeitou 7,5, que seria o ponto aqui de entrada, né, da venda, e aqui deixou um bom tipo reverso na retração, fechando abaixo do meu 1.8, foi uma boa barra de entrada, stop de 260, eu deixaria na máxima, stop técnico. Aqui deu uma boa entrada pelos 5 minutos. Ele desceu aqui num formato de triângulo descendente. Ó, ele vai fazendo fundos na mesma região e vai fazendo topos afunilando. Esse aí é para quem gosta de padrão gráfico, é um triângulo descendente. Aqui no rompimento ele acionou, fez um toque na média 9 e já entrou no rompimento de pivôzinho clássico aqui, ancorado, fazendo route na média 9 e acionando a venda aqui forte, foi buscar a mínima do dia. Aqui já o mercado numa terceira puxada, sempre olhando o desenvolvimento da tendência. Formando aí uma cunha bem ampla. Ficou uma formação melhor do que o canal. E aqui fez a primeira pernada. Guardou a inversão da média. E aqui ó, bar reverso, bem no rompimento dessa linha de tendência de baixa. E aqui um formato bem amplo de cunha.
voltando para o meio da lateralidade. O mercado de lateralidade, normalmente, quando ele faz essas correções profundas, o dia acaba voltando sempre para o meio da lateralidade. Aqui voltou, veio buscar novamente a retração de 50, ponto de ajuste. E aqui foi uma entrada bonita aqui, de livro, um pivôzinho de alta, com, ó, primeira puxada, e aqui o pivô. Podendo trabalhar tanto a amplitude da acumulação micro, mais conservador, primeiro alvo, alvo de 100%, ó, onde ele tocou já corrigiu, 250 pontos, ou trabalhando com essa pernada mais ampla, que aqui ele armou um pivô de alta, iniciando a reversão. Primeiro alvo de Fibo, alvo de 100%, ó, como ele rejeita a região, falhando ali o topo anterior. Aqui era a região do ajuste também. Aqui é um alvo que eu, particularmente, quando pego uma tendência, é onde eu já vou deixar ou 100% da posição, ou praticamente toda a posição, 80%, porque é uma região que aonde gera as maiores correções é a região de 100%. Não chegou a buscar alvo de terceiro alvo. Mercado esticado, já em topo e centro da lateralidade do dia anterior. Alvo de 100%, topo macro. Aqui já é um movimento bem amplo, então consideraria um topo macro, um movimento de 1000 pontos. E aqui o mercado já iniciou. Por isso que é sempre importante o contexto de onde está ocorrendo a divergência. Ó, a divergência no FE, entregando o ouro. Ó, divergência no FR, topo macro, alvo de 100%, só aguardar um pivôzinho de baixa, ou entrava até nesse T-bar reverse aqui, ó, antecipando o movimento, né? 130 pontos. Aqui ele fez uma cunha, só que com um topo, ó, primeira, segunda e terceira puxada, já armando um pivô micro. Aqui, aí tá, aqui, primeira, segunda e aqui pivô de baixa, aqui um T-bar reversal bem bonito, deu uma barra de gatilho, com uma divergência, um contexto da região muito boa, entrada de livro aqui. Aqui mais um padrãozinho de T-bar reversal, pullback aqui pós rompimento. Fundo do início dessa cunha, então é um fundo importante também. Ele rejeitou aqui, falhou, fez uma correção, mas com barras sobrepostas, não conseguiu fazer uma correção ampla e acabou respeitando aqui a 9, se manteve por baixo da 20, rompendo aqui o fundo e aqui um pullbackzinho pós rompimento, ó. Deixou um pavio nas médias 50, 20 na 9, fechando na mínima, mostrando urgência na venda, mas não desenvolveu muito. Aqui já era praticamente 5 horas aqui, próximo ao fechamento, é um ponto aqui para estar até ficando de fora, mas como um padrão técnico seria uma boa entrada se fosse em qualquer outro horário. É isso aí, pessoal, essa foi minha análise de hoje. Vou dar uma olhada aqui no 60, vamos ver como é que ficou o dia.
Espada. Mercado ainda nessa correção da cunha macro. Respeitou aqui a 200. Não entrou uma venda muito forte ainda. Pode ver que ele está com dificuldade. Está se sobrepondo. Rompe. Vamos ó, rejeitou a média de 260. Rejeitou, acabou fazendo pullback aí nas médias curtas. Ainda temos as médias curtas trabalhando por cima da 200. Então é uma região aí difícil de pegar tendências longas. E ficar de olho nas reversões. Ainda mais que amanhã, fechamento do mês, tem rolagem de dólar. Então ficar atento com as reversões. É isso aí, pessoal, já estendi demais o vídeo. Se gostou, deixa um like e se inscreva para estar acompanhando mais as minhas operações. Tamo junto, bora pra cima, amanhã tem mais mercado.